Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a minutagem certinha para quem vê dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde a história realmente começa. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Gente, a história de hoje, a protagonista tem boas notícias. Acordou no livro que ela leu. Mas notícias, ela é a vilã. Como ela vai se sair dessa? Hum, eu. Teve uma parte que eu fiquei com dó dela, outra eu já fiquei. É isso aí, bati palma e tirei meu chapéu pra ela. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para melhor experiência para vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar, eu vou agradecer de coração. Agora, sem mais demora, bora pra história. A vilã que não morreu. Eu odiava o final daquele livro, não o final principal. O romance era ótimo, a aventura também. O protagonista salvava o reino, derrotava os inimigos e ficava com a heroína. Tudo isso funcionava perfeitamente. O problema era Selena Valmont, a vilã. Eu nunca tinha entendido a obsessão do autor por ela durante praticamente toda a história. Selena era manipuladora, arrogante e cruel. Ela espalhava mentiras, criava conflitos, tentava sabotar a heroína sempre que podia, e mesmo assim, perto do final, o autor parecia mudar completamente de ideia. De repente, Selena se arrependia, pedia desculpas, ajudava os protagonistas, e era perdoada por todo mundo, inclusive pelo herói. Eu achava aquilo absurdo. Foi justamente por isso que terminei de reler o livro pela terceira vez. Para confirmar que continuava odiando aquele arco de redenção, fechei o livro e o joguei ao meu lado na cama. Não faz sentido, murmurei. Peguei o celular e abri um fórum de leitores. Como sempre, havia pessoas defendendo Selena, dizendo que ela era incompreendida, que suas atitudes tinham explicação, que ela merecia uma segunda chance. Revirei os olhos. Claramente aquelas pessoas tinham lido outro livro, porque o que eu tinha lido mostrava uma mulher que tomou decisões horríveis durante centenas de páginas. Uma desculpa perto do final não mudava isso. Depois de alguns minutos discutindo mentalmente com desconhecidos da internet, larguei o celular. Meu olhar caiu novamente sobre a capa do livro. A ilustração mostrava os personagens principais, a heroína sorridente, o protagonista segurando uma espada, e Selena, parada ao fundo, observando tudo. Mesmo desenhada, ela parecia arrogante. Suspirei. Você deveria ter continuado sendo vilã, falei para a capa, pelo menos faria mais sentido. O mais engraçado era que eu realmente gostava da história, gostava tanto que já tinha relido várias vezes. Conhecia praticamente todos os acontecimentos importantes, as alianças, as traições, as batalhas, as reviravoltas, principalmente o destino de Selena, porque ela acabava pagando caro por suas escolhas, perdia influência, perdia aliados, perdia a confiança de todos. Só então vinha aquela redenção milagrosa que eu jamais consegui engolir. Na minha opinião, ela deveria ter sido responsabilizada até o fim, sem desculpas, sem perdão. Sem final feliz, levantei para apagar as luzes do apartamento. Já era tarde, eu precisava trabalhar no dia seguinte. Quando voltei para a cama, o livro continuava. Sobre o colchão, peguei-o e fiquei observando a capa por alguns segundos. Ainda acho que você é a pior personagem dessa história, murmurei para Selena, depois de mim mesma. Discutir com personagens fictícios definitivamente não era um hobby saudável. Coloquei o livro na mesa de cabeceira, desliguei o abajur, fechei os olhos. E pensei pela última vez naquela história que eu conhecia tão bem. Mal sabia eu que, quando acordasse novamente, minha maior preocupação não seria mais o final do livro. Seria sobreviver dentro dele. A primeira coisa que percebi ao acordar foi que minha cama estava estranha, muito estranha. O colchão era macio demais. Os lençóis pareciam feitos de um tecido caro que eu nunca teria dinheiro para comprar. Franzi a testa ainda sonolenta. Talvez estivesse em um hotel. Talvez tivesse adormecido no sofá e estivesse confundindo tudo. Então abri os olhos e imediatamente sentei na cama. O quarto não era meu. As paredes eram cobertas por detalhes dourados. Os móveis pareciam saídos de um museu. Uma enorme janela deixava entrar a luz da manhã.
e havia até uma lareira. Meu coração acelerou. O que murmurei? Olhei em volta novamente, tentando entender, sem sucesso. Foi então que notei um espelho, levantei rapidamente e caminhei até ele. No segundo seguinte, quase perdi o equilíbrio. A mulher refletida não era eu, cabelos negros, olhos claros, pele impecável, um rosto absurdamente bonito, mas completamente desconhecido, ou melhor, conhecido demais, porque eu já tinha visto aquele rosto centenas de vezes nas ilustrações, nas capas especiais, nas artes dos fãs. Meu estômago afundou. Não, sussurrei, aproximei-me do espelho. Não, não, não. Meu cérebro se recusava a aceitar. Mas não havia como negar, eu conhecia aquela mulher, conhecia muito bem. Selena Valmont, a vilã, a maldita vilã. Afastei-me do espelho como se ele pudesse me atacar. Isso é um sonho. Obviamente era um sonho. Precisava ser. Comecei a andar de um lado para o outro, respirando rápido, tentando acordar. Tentando entender, tentando qualquer coisa. Foi quando alguém bateu na porta, quase pulei de susto. Lady Selena, chamou uma voz feminina, meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz, a criada particular de Selena, uma personagem secundária que aparecia diversas vezes no livro. Lady Selena. Respirei fundo. A porta se abriu, e lá estava ela, exatamente como descrita na história. A criada sorriu. O conde deseja vê-la durante o café da manhã. Meu coração acelerou ainda mais. O conde, pai de Selena, outro personagem do livro, outro sinal de que aquilo não era apenas um sonho estranho. Quando a criada saiu, sentei novamente na cama, tentando organizar os pensamentos. Eu estava dentro do livro, dentro do livro. A frase parecia absurda, ridícula, impossível. Mas todas as evidências apontavam para a mesma conclusão. Então uma lembrança me atingiu, o destino de Selena. Minha respiração falhou, porque eu sabia exatamente o que aconteceria com ela, sabia cada erro que cometeria, cada traição, cada decisão desastrosa, cada consequência. Eu tinha lido tudo, mais de uma vez, e aquilo significava apenas uma coisa. Se eu realmente estivesse no corpo de Selena Valmont, eu estava vivendo nos primeiros capítulos da história, antes da queda, antes dos escândalos, antes do desastre. Antes de destruir a própria vida, meu coração disparou, porque finalmente compreendi o tamanho do problema. Eu não tinha acordado no corpo da heroína, nem da personagem secundária simpática, nem de alguém irrelevante. Eu tinha acordado no corpo da mulher que passaria os próximos anos arruinando tudo, e se não encontrasse uma forma de mudar a história, acabaria pagando por todos os crimes que ela ainda nem tinha cometido. Passei o restante da manhã em completo estado de choque. Enquanto tomava café com o conde Valmont, respondi o mínimo possível. O homem parecia exatamente como no livro, frio, exigente, mais preocupado com a reputação da família do que com qualquer outra coisa. Aquilo, pelo menos, confirmou que eu realmente estava na história. E confirmou algo ainda pior. Eu sabia exatamente em que ponto da trama estava. Faltavam poucos dias para Selena cometer seu primeiro grande erro, o erro que iniciava oficialmente sua transformação em vilã. Quando voltei para meu quarto, tranquei a porta. Precisava pensar. A Selena original tinha um plano simples: humilhar a heroína durante um evento social. Era uma cena famosa do livro, uma das primeiras vezes em que os leitores passavam a odiá-la. Eu lembrava perfeitamente, e não tinha a menor intenção de repetir aquilo. Fácil, murmurei, é só não fazer as coisas horríveis que ela fez. Parecia um plano excelente, pelo menos durante 5 minutos. Então comecei a lembrar dos detalhes da história, os eventos, as conversas, as coincidências, as pessoas envolvidas, e percebi que evitar um erro não resolveria tudo, porque a vida de Selena era praticamente uma sequência de decisões ruins. Eu teria que mudar dezenas de acontecimentos, talvez centenas. Suspirei e me joguei na cama. Naquele instante, ouvi uma nova batida na porta. A criada apareceu. Lady Selena, chegou uma carta. Meu coração acelerou, porque eu sabia exatamente quem tinha enviado aquela carta. Nem precisei abrir. O protagonista, Alden Ravenshire, o herói da história. Naquela fase do livro, Selena era completamente obcecada por ele. Obcecada a ponto de tomar decisões ridículas. Quando a criada saiu, abri o envelope e confirmei minhas suspeitas. Era um convite para um evento da nobreza. O mesmo evento onde Selena faria seu primeiro grande escândalo. Fiquei olhando para a carta durante vários segundos. Depois comecei a rir, um riso nervoso, porque finalmente
Estava entendendo uma coisa, eu não tinha simplesmente entrado no livro, eu tinha entrado exatamente no momento em que tudo começava a dar errado, como se isso não bastasse. Eu lembrava perfeitamente do que aconteceria naquela festa. Selena tentaria chamar a atenção de Alden, fracassaria, ficaria com ciúmes da heroína, e transformaria uma situação embaraçosa em um desastre público. Era o início oficial da queda dela, mas não comigo, desta vez não. Peguei a carta e a coloquei sobre a mesa. Não. Vou fazer isso, declarei para o quarto vazio. Nem pensar. Não importava o que acontecesse, eu não pisaria no mesmo caminho da Selena original. Não criaria rivalidade com a heroína, não perseguiria o protagonista, e certamente não arruinaria minha própria vida por causa de um homem. Pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, senti um pouco de confiança. Eu conhecia a história, conhecia os erros, conhecia as armadilhas. Tinha uma vantagem que ninguém mais possuía, ou pelo menos era o que eu pensava, porque naquele exato momento, sem que eu soubesse, o livro já estava começando a mudar. E a primeira diferença apareceu quando o nome foi anunciado pela criada do lado de fora. Um nome que não deveria estar ali naquele dia: Lucien Voss, o futuro vilão da história. O nome fez meu sangue gelar. Lucien Voss, o vilão, ou pelo menos o homem que o livro tratava como vilão. Ele só deveria aparecer muito mais tarde na história. Meses depois, talvez até mais, mas por algum motivo estava na mansão dos Valmont naquele exato momento. Lady Selena chamou a criada. Lord Lucien deseja cumprimentá-la antes de partir. Fiquei parada, confusa, porque aquilo simplesmente não deveria acontecer. Era impossível. Eu conhecia aquela história. Já tinha lido várias vezes. Lucien e Selena não se encontravam tão cedo, nunca. Meu coração começou a acelerar. Aquilo significava uma coisa muito perigosa. A trama estava mudando. E eu não fazia ideia do motivo. Diga que estou ocupada. Respondi rapidamente. A criada pareceu surpresa. Tem certeza? Sim. Ela fez uma pequena reverência e saiu. Suspirei aliviada. Ótimo, problema resolvido. Ou pelo menos era o que pensei. Menos de 10 minutos depois, decidi caminhar pelos jardins para organizar os pensamentos. Talvez respirar um pouco ajudasse, talvez eu encontrasse alguma lógica naquela situação. Estava distraída quando virei uma esquina do jardim, e quase esbarrei em alguém. Perdão. Falei automaticamente, então levantei os olhos e congelei. Lucien Voss, alto, elegante, vestido de preto da cabeça aos pés, exatamente como descrito no livro. Os olhos escuros me observavam com evidente curiosidade. Por alguns segundos, ninguém falou nada, porque eu estava ocupada demais, entrando em pânico. Aquele homem era um problema, um enorme problema. Na história original, Lucien era inteligente, manipulador e perigosamente observador. Ele percebia coisas que ninguém mais percebia. Lady Selena, disse ele finalmente, parece que está vendo um fantasma. Não, mentira, parecia exatamente isso. Lucien arqueou uma sobrancelha. Estranho, porque foi a impressão que tive. Forcei um sorriso. Talvez eu esteja apenas cansada, talvez, respondeu. Mas claramente não acreditou. Ótimo, menos de 2 minutos de conversa e o vilão já desconfiava de mim. Excelente começo. Ouvi dizer que recusou me receber, continuou ele. Meu cérebro procurou desesperadamente uma resposta educada. Eu estava ocupada, claro. O tom dele dizia exatamente o contrário. O silêncio voltou, desconfortável para mim, divertido para ele. Então Lucien sorriu levemente. Confesso que estou decepcionado, pisquei. Decepcionado, sim. Ouvi muitas histórias sobre Lady Selena Valmont, mas a mulher diante de mim parece muito diferente. Meu coração quase parou porque aquela frase era perigosa demais, muito perigosa. Ele tinha me conhecido por menos de 5 minutos e já percebia diferenças. Era exatamente o tipo de coisa que Lucien faria. Observava, analisava, conectava detalhes. As pessoas exageram, respondi. Talvez, disse ele, mas continuou me observando daquele jeito irritantemente atento. Felizmente, uma criada apareceu chamando meu nome. Nunca fiquei tão feliz em ser interrompida. Preciso ir, falei rapidamente. Lucien deu um passo para o lado. Claro, passei por ele quase correndo, mas antes que pudesse me afastar completamente, ouvi sua voz novamente. Estou ansioso para conhecê-la melhor. Lady Selena, aquilo não era bom, definitivamente não era bom, porque na história original, Lucien nunca demonstrou interesse por Selena, nunca, e, pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, comecei a suspeitar que mudar a história seria muito mais complicado do que simplesmente evitar os erros da vilã original. Nos dias seguintes,
Tentei me convencer de que o encontro com Lucien não tinha significado nada, talvez fosse apenas uma pequena mudança, uma consequência natural das minhas ações, nada importante, nada capaz de alterar a história de verdade. Infelizmente eu estava errada. O evento da nobreza finalmente chegou, a famosa festa que marcava o início da queda de Selena. Eu lembrava daquela cena quase palavra por palavra, na versão original. Ela passava a noite inteira tentando chamar a atenção de Alden, depois criava uma discussão pública com a heroína, e acabava se tornando alvo de comentários por todo o reino, mas dessa vez seria diferente. Ou pelo menos eu esperava que fosse. Assim que cheguei ao salão, vi os personagens principais reunidos, Alden estava lá, a heroína também conversando tranquilamente. Na história original, aquela visão despertava uma crise de ciúmes em Selena, em mim, provocou apenas alívio. Ótimo, eles podiam conversar à vontade. Eu não queria participar daquele drama. Peguei uma taça de suco e me mantive longe da confusão. O plano estava funcionando perfeitamente, até que algo estranho aconteceu. A heroína tropeçou ao descer uma pequena escadaria. Na história original, Selena ignorava a situação. Alguns convidados até riam discretamente, mas meu instinto falou mais alto. Aproximei-me e a segurei antes que caísse. O salão inteiro ficou em silêncio, inclusive eu, porque só percebi o que tinha feito depois. A heroína me encarou surpresa. Obrigada, disse. Não foi nada, respondi, mas já era tarde, aquilo não tinha acontecido no livro, nem de longe. Enquanto tentava fingir normalidade, notei vários olhares em nossa direção. Entre eles, o de Alden, o protagonista parecia completamente confuso, o que fazia sentido, afinal, Selena deveria estar provocando problemas, não ajudando pessoas. Mas o pior veio alguns minutos depois. Lady Selena, reconheci imediatamente a voz, Lucien. Claro que era Lucien, virei lentamente, ele parecia divertir-se muito. Observando minha situação, está me seguindo? Perguntei. Ele sorriu. Eu poderia fazer a mesma pergunta. Revirei os olhos, e isso apenas aumentou a diversão dele. Preciso admitir uma coisa, disse Lucien. Você continua destruindo todas as expectativas que tinham sobre você. Meu coração afundou, porque aquela frase se parecia perigosamente com um elogio, e eu não queria elogios do futuro vilão da história, principalmente porque começava a perceber um problema. Quanto mais eu tentava fugir do destino da Selena original, mais Lucien parecia interessado em mim. Naquela noite, quando voltei para a mansão, fiquei encarando o teto do quarto. A festa tinha sido um sucesso, nenhum escândalo, nenhuma humilhação pública, nenhuma rivalidade criada. Eu deveria estar comemorando, mas não estava. Porque algo me incomodava, peguei o livro que existia naquele mundo e reli algumas anotações sobre os acontecimentos recentes. Tudo estava diferente, pequenas mudanças, pequenos desvios, mas suficientes para alterar o rumo da história. Foi então que uma ideia desconfortável surgiu. E se eu estivesse errada sobre algumas coisas? E se o livro que li não mostrasse tudo o que realmente aconteceu? A possibilidade parecia absurda, mas era a única explicação que fazia sentido, porque, até aquele momento, as pessoas que eu considerava heróis e vilões estavam começando a agir de formas muito diferentes das que eu lembrava, e eu tinha a sensação de que aquilo era apenas o começo. Depois da festa, comecei a prestar mais atenção ao que acontecia ao meu redor, não apenas aos grandes eventos da história, mas às pequenas coisas, conversas, comentários, olhares, detalhes que o livro nunca mostrou, e quanto mais eu observava, mais confusa ficava, principalmente em relação a Selena, ou melhor, a Selena original, porque algumas histórias sobre ela simplesmente não combinavam com a imagem da vilã cruel que eu conhecia. Certa tarde, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, ouvi duas empregadas conversando. Assim que perceberam minha presença, ficaram nervosas, mas uma delas acabou dizendo: Lady Selena sempre pagou os tratamentos da minha mãe. A outra concordou: ela fez o mesmo pelo meu irmão. Fingi que não tinha escutado, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. O livro nunca mencionou nada parecido, nunca. Naquela noite comecei a vasculhar os documentos pessoais de Selena. Não foi difícil, afinal, agora eu era Selena, entre cartas, recibos e registros financeiros. Encontrei várias doações, ajuda para funcionários, pagamentos médicos, auxílio para famílias da propriedade. Fiquei encarando aqueles papéis durante vários minutos, confusa, porque aquilo não fazia sentido. Porque o autor esconderia algo assim? Ou pior, porque ninguém na história parecia lembrar dessas coisas. Antes que pudesse pensar mais, alguém bateu na porta. Lucien apareceu, como se tivesse sido invocado pelos meus problemas. Você sabe que as pessoas costumam usar portas para evitar sustos, comentei. Ele ignorou completamente a observação. Está investigando alguma coisa? Perguntou.
Olhei imediatamente para os documentos. Não. Claro, respondeu ele, porque pessoas inocentes sempre escondem papéis quando alguém entra. Suspirei. Lucien parecia incapaz de ter uma conversa normal. Ele se aproximou da mesa, observou alguns documentos, e ficou em silêncio por alguns segundos. Interessante, disse. Meu coração acelerou. O que você finalmente começou a fazer? As perguntas certas, aquilo me deixou alerta, muito alerta. Que perguntas? Lucien apoiou um braço na cadeira, aquelas que ninguém parece interessado em responder. Franzi a testa. Está sendo misterioso de propósito? Sim, respondeu imediatamente, pelo menos era sincero. Revirei os olhos, mas ele acabou ficando sério. Você realmente acredita que conhece toda a história? A pergunta me atingiu como um soco, porque era exatamente a dúvida que vinha me perseguindo, antes que eu respondesse. Lucien. Continuou, as pessoas adoram simplificar tudo, heróis de um lado, vilões do outro, mas a realidade raramente funciona assim. Fiquei em silêncio, porque, pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, não consegui discordar. Lucien observou minha reação e sorriu de leve, como alguém que acabava de confirmar uma suspeita. Eu sabia o que você não é igual a Selena que todos conhecem. Meu coração disparou. Por um segundo, achei que ele tivesse descoberto tudo, mas Lucien apenas se afastou da mesa. Boa noite, Lady Selena, disse, e saiu. Fiquei olhando para a porta fechada, tentando entender aquela conversa, sem sucesso, mas uma coisa era certa. Cada dia que passava tornava mais difícil acreditar na versão da história que eu tinha lido, e pela primeira vez, comecei a suspeitar que talvez a verdadeira Selena nunca tivesse sido apenas uma vilã. Depois daquela conversa, comecei a evitar Lucien. O motivo era simples. Toda vez que ele aparecia, eu terminava questionando tudo o que acreditava saber. E isso estava ficando perigoso, muito perigoso. Além disso, havia outro problema. Eu estava começando a gostar da companhia dele, o que era completamente inaceitável. Lucien Voice era o vilão, o homem que, na história original, acabava envolvido em diversos conflitos políticos e era responsabilizado por metade dos problemas do reino. Eu me recusava a esquecer disso, então passei a desviar dele sempre que possível. Almoços cancelados, convites para passeios recusados, conversas inesperadas, abandonadas na primeira oportunidade. Meu plano funcionou durante quase uma semana, até que recebi uma carta. Era de Lucien, naturalmente. Abri o envelope esperando alguma provocação. Encontrei apenas uma frase: se pretende me evitar, poderia pelo menos ser discreta. Fiquei encarando o papel, depois amassei a carta, depois desamassei, depois amassei novamente. O homem era insuportável. Na manhã seguinte, decidi fazer uma visita a uma das propriedades da família Valmont. Uma das que apareciam rapidamente no livro. Eu precisava espairecer, e principalmente ficar longe de Lucien. A viagem correu bem, mas ao chegar, encontrei algo inesperado. A propriedade estava em situação muito pior do que os relatórios oficiais mostravam. Estradas danificadas, famílias com dificuldades, problemas que ninguém em posição de poder parecia estar resolvendo. Passei o dia conversando com moradores, ouvindo reclamações, anotando informações, tentando entender a situação. Foi cansativo, mas útil. Pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, senti que estava fazendo algo realmente importante. Quando o sol começou a se pôr, finalmente voltei para a hospedaria local, e encontrei Lucien sentado na varanda. Quase tive vontade de voltar para a estrada. Está me perseguindo? Perguntei. Não. Respondeu. Desta vez foi coincidência. Eu não acredito em coincidências quando você está envolvido. Aquilo fez rir, e para meu enorme desgosto, era uma risada agradável. Sentei na cadeira mais distante possível. Lucien observou minhas anotações. Então era isso que o motivo da sua viagem. Assenti. Alguém precisa resolver aqueles problemas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou: e por que você se importa? A pergunta me pegou desprevenida, porque a resposta parecia óbvia. Porque é a coisa certa a fazer. Lucien me observou por alguns instantes, como se estivesse analisando cada palavra. Você realmente mudou, murmurou. Meu coração acelerou. Ainda não gostava quando ele dizia coisas assim, mas, pela primeira vez, não senti apenas medo, senti curiosidade. Porque Lucien parecia ser uma das poucas pessoas que percebia detalhes que os outros ignoravam. E talvez por isso eu tenha cometido um erro, o erro de perguntar algo que vinha me incomodando há dias. Porque você continua tentando se aproximar de mim. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão mais séria, mais sincera. Porque você é interessante. Pisquei. Essa é sua resposta, é? Horrível resposta. Foi uma pergunta difícil, retrucou ele. Revirei os olhos, mas acabei sorrindo, e foi nesse instante que percebi algo preocupante.
Pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, conversar com Lucien estava se tornando fácil, natural, divertido até, o que era um enorme problema, porque, independentemente das mudanças na história, eu ainda estava perigosamente próxima do homem que deveria ser o vilão. Nos dias que se seguiram, uma pergunta não saía da minha cabeça: quem era a verdadeira Selena Valmont? Não a versão do livro, a real, a mulher que existiu antes de eu ocupar seu corpo. Quanto mais eu investigava, mais respostas encontrava, e menos sentido a história original fazia. Foi durante uma visita aos arquivos da família que encontrei algo importante, muito importante, uma caixa antiga cheia de correspondências pessoais. A maioria eram cartas comuns, assuntos políticos, negócios, convites. Mas algumas chamaram minha atenção, cartas escritas pela própria Selena, endereçadas a pessoas influentes do reino, pessoas que, segundo o livro, a desprezavam. Comecei a ler e logo percebi algo estranho. Selena estava tentando alertar essas pessoas sobre problemas que realmente aconteceriam anos depois: fraudes, corrupção, conspirações, questões que acabaram prejudicando o reino, mas ninguém acreditou nela, ninguém. Continuei lendo, cada carta tornava a situação mais confusa, porque a Selena descrita naquelas páginas não parecia uma mulher cruel, parecia alguém desesperada para ser ouvida. Foi então que encontrei uma última carta, uma que nunca tinha sido enviada. A destinatária era a heroína da história. Meu coração acelerou, abri o envelope cuidadosamente. A letra era elegante, mas apressada, como se tivesse sido escrita em um momento difícil. E foi ali que encontrei a verdade. Selena não começou a agir de forma agressiva por inveja, pelo menos não apenas por isso. Durante anos, ela tentou denunciar pessoas influentes que estavam manipulando decisões do reino, mas sempre era ignorada, ridicularizada, tratada como alguém problemática. Quanto mais insistia, pior sua reputação ficava, até que em algum momento, ela simplesmente parou de tentar ser compreendida. Fechei os olhos, tentando processar tudo, porque aquilo mudava completamente minha visão da personagem. Ela tinha cometido erros, sim, muitos, mas a história que eu li omitiu boa parte das razões que a levaram até eles. Naquela noite procurei Lucien pela primeira vez, fui até a biblioteca da mansão onde sabia que ele estaria, e como esperado o encontrei-o lendo. Preciso te perguntar uma coisa, disse. Ele fechou o livro. Isso parece sério. Respirei fundo. Selena realmente era tão ruim quanto todos diziam. Lucien ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: não. A resposta veio rápida demais, sem hesitação, como se ele esperasse aquela pergunta há anos. Então por que todos a tratavam como vilã? Perguntei. O sorriso dele foi triste, algo que eu nunca tinha visto antes, porque é mais fácil odiar alguém do que admitir que talvez tenham sido injustos com ela. Aquilo me atingiu em cheio, porque, sem perceber, eu tinha feito exatamente a mesma coisa. Passei anos julgando Selena, criticando suas escolhas, ridicularizando seu arco de redenção, sem conhecer toda a história, sem conhecer toda a verdade. Lucien me observou em silêncio. Você finalmente entendeu, disse. Assenti devagar. Porque era verdade. Talvez Selena não fosse inocente, talvez nunca fosse, mas também não era o monstro que eu acreditava que fosse. E, pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, comecei a sentir algo inesperado: não pena, não culpa, mas respeito pela mulher cuja vida eu estava tentando reconstruir. Depois de descobrir a verdade sobre Selena, comecei a enxergar muitas coisas de forma diferente, principalmente as pessoas. Durante semanas, revisei documentos, cartas e registros antigos. Quanto mais eu lia, mais percebia que a história original tinha simplificado tudo. Os heróis não eram perfeitos, os vilões não eram monstros, e quase ninguém era completamente inocente, inclusive Selena. Ela tinha cometido erros reais, palavras cruéis, decisões impulsivas, atitudes que machucaram pessoas, mas também tinha tentado impedir problemas que ninguém quis ouvir. A verdade estava no meio do caminho, e aquilo mudava tudo. Foi nesse período que Alden começou a me procurar com mais frequência. O protagonista parecia genuinamente confuso com a mudança no meu comportamento, e eu não podia culpá-lo. Na história original, Selena passava boa parte do tempo perseguindo sua atenção. Agora eu mal conseguia ficar 5 minutos falando sobre assuntos românticos. Numa tarde, ele me encontrou nos jardins. Posso te fazer uma pergunta? Assenti. Quem é você? Quase engasguei. Alden soltou uma risada. Não foi uma pergunta literal, espero. Ainda bem, respondi. Ele sorriu, mas logo ficou sério novamente. Parece que conheci duas pessoas diferentes, a antiga Selena e você. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque, de certa forma, ele estava certo. Mas eu não podia contar a verdade, então apenas disse: talvez eu tenha decidido mudar. Alden me observou por alguns segundos, depois assentiu, como se
aceitasse aquela explicação, mas eu tinha a sensação de que ele continuava desconfiado. Enquanto isso, os problemas políticos do reino começavam a sair do controle, exatamente como Selena havia previsto em suas cartas: fraudes financeiras, acordos secretos, funcionários corruptos, tudo começava a aparecer, e pela primeira vez, algumas pessoas perceberam que os avisos dela não eram invenções. Foram semanas intensas, investigação, conflitos, discussões entre nobres, e no centro de tudo estavam informações que Selena tentou revelar anos antes. A diferença era que agora alguém estava disposto a ouvi-las. Numa reunião importante da nobreza, apresentei parte das provas que havia reunido. A reação foi explosiva. Alguns ficaram indignados, outros tentaram negar, mas os fatos eram fortes demais. Quando tudo terminou, saí exausta e encontrei Lucien me esperando do lado de fora, como sempre. Então era isso, disse ele, o que é o motivo de você lutar tanto? Olhei para ele, eu só queria corrigir uma injustiça. Lucien sorriu, aquele sorriso discreto que aparecia cada vez mais, e conseguiu. Pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, senti que estava realmente mudando algo, não apenas meu destino, mas também o legado de Selena, a mulher que foi julgada sem que ninguém conhecesse toda a verdade. E foi naquele momento que percebi algo ainda mais inesperado. Quando procurei alguém para compartilhar aquela vitória, não pensei em Alden, nem na heroína, nem em qualquer outra pessoa. Pensei em Lucien, e isso me assustou muito menos do que deveria. As revelações sobre a corrupção no reino provocaram exatamente o caos que eu esperava, e talvez um pouco mais. Nobres influentes passaram a ser investigados, acordos secretos vieram à tona, pessoas que pareciam intocáveis começaram a perder poder. Durante semanas, praticamente todo o reino falou sobre o assunto, mas junto com a verdade vieram as consequências, porque mesmo que eu tivesse ajudado a expor os responsáveis, continuava existindo um problema. Eu era Selena Valmont, a mulher que havia cometido erros reais antes de eu chegar àquele mundo, e muitas pessoas ainda se lembravam disso. Alguns nobres começaram a questionar minhas intenções, outros afirmavam que eu estava tentando limpar minha imagem. Havia até quem dissesse que tudo fazia parte de algum plano. Não era justo, mas era compreensível. Reputações não mudam da noite para o dia. Numa das reuniões mais importantes daquele período, fui acusada publicamente por um dos conselheiros do reino. Agora quer bancar a heroína? Perguntou com desprezo. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu poderia ter respondido, poderia ter discutido, mas não havia necessidade, porque pela primeira vez, alguém falou antes de mim. Alden, ninguém aqui precisa esquecer os erros do passado, disse ele, mas também não pode ignorar tudo o que ela fez para ajudar. A surpresa foi geral, inclusive minha, porque aquela era a primeira vez que o protagonista me defendia publicamente, e aquilo significava mais do que eu gostaria de admitir. A discussão terminou pouco depois, mas a fala de Alden permaneceu comigo, porque mostrava que as coisas estavam mudando devagar, mas mudando. Naquela noite, encontrei Lucien na biblioteca. Meu lugar favorito da mansão tinha acabado se tornando o dele também, ou talvez fosse o contrário. Você parece cansada, comentou. Estou. Sentei na poltrona mais próxima, achei que mudar a história seria mais fácil. Lucien soltou uma pequena risada. Você realmente acreditou nisso no começo? Sim, ingênua. Revirei os olhos, ele sorriu, e por alguns segundos ficamos em silêncio, um silêncio confortável, estranhamente confortável. Foi então que percebi algo. Durante meses eu tinha me preocupado com heróis, vilões, destinos, profecias, mas em algum momento do caminho, aquilo deixou de importar tanto, porque aquelas pessoas não eram personagens para mim, eram reais. Inclusive Lucien, principalmente Lucien, está pensando demais, disse ele. Como sabe, eu te conheço. A frase fez meu coração acelerar, e o pior era que ele tinha razão. Conhecia mesmo, mais do que quase qualquer pessoa naquele mundo. Nos dias seguintes, os conflitos chegaram ao ápice, os responsáveis pela corrupção foram oficialmente expostos, prisões aconteceram, títulos foram retirados, investigações foram encerradas, e pela primeira vez em anos, o reino começou a se estabilizar. Quando tudo terminou, senti algo inesperado, alívio, mas também tristeza, porque eu sabia que estava me aproximando do final da história. O final que eu conhecia tão bem. A diferença era que agora ele seria completamente diferente daquele que li no livro, e talvez essa fosse a melhor mudança de todas. Com a crise finalmente resolvida, o reino começou a encontrar um novo equilíbrio, as investigações foram encerradas, os responsáveis enfrentaram as consequências, e, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas pareciam olhar para o futuro em vez de apenas para os problemas do passado. Para mim, porém, ainda existia algo inacabado.
algo que eu sabia que precisava enfrentar. Alden, durante meses, nossa relação mudou completamente. Ele deixou de me enxergar como a vilã da história, depois passou a me respeitar e, por fim, a confiar em mim. Mas havia feridas antigas entre ele e Selena, feridas que nunca tinham sido realmente resolvidas. Foi ele quem me procurou, numa tarde tranquila nos jardins do palácio, o mesmo lugar onde tivemos tantas conversas difíceis. Acho que estou te devendo um pedido de desculpas, disse ele. Fiquei surpresa. Você não me deve nada. Devo, sim. Alden sorriu de forma cansada. Passei anos acreditando que sabia exatamente quem você era, e nunca parei para ouvir seu lado da história. Por alguns segundos, não consegui responder, porque aquilo significava muito mais do que um simples pedido de desculpas. Era o reconhecimento de tudo que Selena nunca recebeu. Eu também cometi erros, falei muitos, eu sei, respondeu ele, mas também sei que você tentou consertá-los. O silêncio que veio depois foi tranquilo, sem mágoas, sem ressentimentos, apenas compreensão. Então Alden estendeu a mão. Podemos deixar o passado no passado. Olhei para ele, para o protagonista que eu tanto admirava quando era apenas uma leitora, e sorri. Podemos. Apertamos as mãos, e naquele instante senti algo se encerrar, não um romance, não um amor não correspondido, mas um ciclo inteiro. A história original sempre sugeriu que Selena precisava da aprovação de Alden. Agora eu entendia que não. O que ela precisava era ser compreendida, e finalmente tinha sido. Quando nos despedimos, encontrei Lucien esperando perto da saída dos jardins, como se já soubesse exatamente onde eu estava. Então acabou, disse ele. Assenti. Acabou? Lucien observou meu rosto por alguns segundos. Está triste? Pensei na pergunta, e percebi que a resposta era simples não, e era verdade, porque pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, eu não estava lutando para sobreviver, nem tentando mudar a história, nem corrigindo injustiças. Tudo aquilo tinha ficado para trás. Lucien deu um passo na minha direção. Ótimo, por quê? O canto da boca dele se ergueu. Porque agora você não tem mais desculpas para continuar me ignorando quando eu tentar te convidar para jantar. Fiquei alguns segundos encarando-o, depois comecei a rir, uma risada genuína, leve, feliz. Você escolheu um momento muito estranho para isso. Discordo, respondeu ele. Acho que escolhi exatamente o momento certo. Meu coração acelerou, e, pela primeira vez, não tentei ignorar aquilo, porque em algum lugar entre as mudanças da história, as discussões intermináveis e os segredos revelados, eu tinha parado de enxergar Lucien como vilão do livro, passei a enxergá-lo como ele realmente era. E talvez fosse justamente por isso que sorrir para ele parecia tão natural. O livro que eu li terminava com heróis vencendo vilões, mas a minha história terminava de forma diferente, muito diferente, e eu não trocaria esse final por nenhum outro. Os dias que seguiram foram estranhamente tranquilos. Pela primeira vez desde que acordei naquele mundo, não existia uma crise para resolver, nenhuma conspiração, nenhuma investigação, nenhum destino terrível esperando na próxima esquina. Era apenas vida, e isso levou algum tempo para eu me acostumar. Lucien, por outro lado, parecia determinado a não me deixar esquecer do jantar que havia mencionado. Durante uma semana inteira, ele encontrou maneiras diferentes de tocar no assunto, algumas sutis, outras nem um pouco. Está me perseguindo? Perguntei quando ele apareceu na biblioteca pela terceira vez naquele dia. Não, respondeu, estou sendo persistente. Existe diferença, uma enorme diferença. Revirei os olhos. Lucien sorriu. E infelizmente eu já tinha me acostumado àquele sorriso, acostumado demais. Acabei aceitando o convite, principalmente porque continuar recusando parecia mais trabalhoso. O jantar aconteceu em uma pequena propriedade afastada da capital, sem nobres, sem política, sem expectativas, apenas nós dois, e foi justamente isso que tornou tudo tão fácil. Conversamos durante horas sobre livros, viagens, planos, memórias. Pela primeira vez, senti que estava conhecendo Lucien sem o peso da história original sobre meus ombros, sem compará-lo ao vilão que eu acreditava conhecer, sem esperar que ele se transformasse em alguém diferente, porque a verdade era simples, ele já era diferente. Em determinado momento, Lucien apoiou o copo sobre a mesa. Posso te fazer uma pergunta? Depende. Você ainda acha que sou um vilão? Aquilo me fez rir. Não. A resposta saiu imediatamente, sem esforço, sem dúvidas. Lucien pareceu satisfeito. Ótimo. Por quê? Porque eu estava começando a ficar ofendido. Balancei a cabeça. Inacreditável. Meses atrás, aquela conversa teria sido impensável. Agora parecia natural. Quando a noite terminou, caminhamos até a varanda da propriedade. A paisagem estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes distantes da cidade. Sabe o
Que é engraçado, comentei, o que passei tanto tempo tentando fugir da história. Lucien me observou e conseguiu sorrir levemente, não exatamente porque naquele instante finalmente compreendi algo. Eu tinha mudado os acontecimentos, mudado destinos, mudado relacionamentos, mas também tinha sido mudada por aquele mundo, pelas pessoas que conheci, pelas escolhas que fiz e por ele. Lucien permaneceu em silêncio por alguns segundos, então segurou minha mão, de forma simples, natural, como se aquilo já devesse ter acontecido há muito tempo, e talvez devesse mesmo. Olhei para o homem que o livro insistia em chamar de vilão, e pensei em como a história original estava errada sobre tantas coisas, inclusive sobre ele, inclusive sobre Selena. Talvez não existissem heróis perfeitos, nem vilões absolutos, apenas pessoas, pessoas que erravam, aprendiam, mudavam e tentavam encontrar seu lugar no mundo. Pela primeira vez desde que acordei naquele corpo, senti que tinha encontrado o meu ao lado de Lucien, e enquanto observávamos as luzes da cidade ao longe, tive a certeza de que o futuro já não me assustava mais, porque ele finalmente pertencia a mim. 5 anos depois, havia uma piada muito popular entre a nobreza, a de que o reino deveria agradecer por Selena Valmont e Lucien Voss terem se apaixonado, porque, separados, eles eram assustadores, juntos eram praticamente imparáveis. Eu fingia não ouvir esse tipo de comentário. Lucien, por outro lado, parecia gostar bastante. Estão certos, disse certa vez. Isso não ajuda em nada nossa reputação, respondi. Nossa reputação já estava arruinada antes mesmo de nos conhecermos. Infelizmente, ele tinha razão. Apesar disso, a vida era boa, melhor do que eu jamais imaginei quando acordei naquele mundo. As antigas acusações contra Selena tinham sido reavaliadas com o passar dos anos, não desapareceram completamente, alguns erros continuavam fazendo parte de sua história, mas a verdade também passou a fazer parte dela. As pessoas finalmente conheceram a mulher por trás dos rumores. Alden continuava sendo um amigo próximo, a heroína também, o que teria me deixado completamente chocada quando ainda era apenas uma leitora, mas a vida tinha o hábito de ser mais complicada do que os livros, e muito mais interessante. Quanto a Lucien, bem, Lucien continuava sendo Lucien, inteligente, sarcástico e irritantemente observador, e a única pessoa capaz de perceber quando eu estava preocupada antes mesmo de eu abrir a boca. Numa tarde tranquila, enquanto organizava alguns documentos, encontrei algo que não via há anos, uma cópia antiga do livro, aquele livro, o que começou tudo. Fiquei olhando para a capa durante vários segundos, a heroína, o protagonista e Selena ao fundo, a vilã, ou pelo menos a mulher que eu acreditava ser uma vilã. Sorri, porque agora eu conhecia a história inteira, não apenas a versão escrita, a verdadeira. Fechei o livro e o coloquei de volta na estante, sem tristeza, sem arrependimento, apenas gratidão. Se alguém tivesse me contado, anos atrás, que eu acordaria dentro daquela história, eu teria chamado a pessoa de louca. Se me dissessem que eu me tornaria Selena Valmont, eu teria entrado em pânico. E se me contassem que acabaria feliz ao lado do homem que eu acreditava ser o vilão, eu teria rido. Mas a vida raramente segue os roteiros que imaginamos. E talvez essa seja a melhor parte. Naquela noite, encontrei Lucien na varanda. Ele estava observando o jardim, como costumava fazer quando queria pensar no que está pensando. Perguntou. Aproximei-me dele. Em como tudo poderia ter sido diferente? Lucien segurou minha mão. Mas não foi. Olhei para o céu estrelado, depois para ele, e sorri, porque estava exatamente onde queria estar. A história que li terminava com uma vilã arrependida tentando encontrar seu lugar no mundo. A minha terminava com algo muito melhor, uma mulher que finalmente entendia quem era, um homem que nunca precisou ser salvo, e dois antigos vilões construindo juntos uma vida que ninguém acreditava que mereciam. Talvez nós nunca fossemos os heróis daquela história, e sinceramente nenhum dos dois se importava.